Seria o Deus da Bíblia malvado? Depois de estudar o gnosticismo para fazer a série, me vi na responsabilidade de esclarecer essa questão mais uma vez. Vou me ousar a traçar o perfil de Jeová. Mostrarei a face do nosso poderoso e doce Deus. Peço que você compare o seu Deus, aquele que você ensina e venera, com o apresentado aqui. Acredito que muitos ouvintes serão impactados com a revelação que Adonai me deu de si mesmo. Vou começar pelo Gênesis. Onde está escrito que Deus ordenou que Adão se prostrasse diante dele e o adorasse? Onde Deus pede a Eva que ela se dirija a ele como Senhor absoluto de todo o universo? Onde estava o altar de adoração no Éden? Ao contrário disso tudo, Yahvé não se apresenta para sua criação como nada, pois Adão e tudo que existia no Éden, por instinto, só de olhar para ele, já sabia quem ele era. Por essa razão, Adonai fortalece a fé de Adão quando dá as instruções de como deveriam viver nesse mundo. Adão recebeu vida, uma casa maravilhosa, totalmente segura e cheia de mantimento, vários animais para interagir e por fim uma esposa linda. Deus o colocou como príncipe de toda a terra, o representante de si mesmo nesse universo visível. Adão poderia fazer o que quisesse, escalar montanhas, surfar, conhecer o resto do mundo, fazer amor até o entardecer, passear de barco, cavalgar nas costas de animais, comer todos os tipos de frutas. Só havia um único mandamento, uma única proibição, e foi justamente essa que ele resolveu quebrar. Você já tinha parado para pensar nisso? Adão poderia fazer o que quisesse, mas escolheu pecar. Deus é mau por colocar uma única proibição em seu jardim? Uma única regra. O que Adonai fazia no jardim? Todos os dias ao entardecer, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Ele vinha passear com eles pelo jardim, exatamente como um pai procura saber dos filhos como foi o dia de aula. Ele deu à humanidade uma tarefa divertida que fazemos até hoje: nomear as coisas. Ele vinha interagir conosco, rir dos nomes, se alegrar com o casal que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Deus estreitava tanto essa relação, se fazia tão semelhante ao casal, que Eva pensou ser possível rivalizar com seu poder. Irmãos, eu vejo um Deus humilde, simples, sem bobagens, que não exigia adoração nem exigia que ninguém se curvasse à sua grandeza. Eu vejo um pai, cuidadoso, amoroso, delicado, que nunca falou grosso com ninguém, a tal ponto de ser confundido e desafiado por anjos e homens. Você não desafia a quem te incita medo, irmãos. Abra os olhos. Antes da queda nem anjos nem humanos conheciam a ira de Deus. Não havia necessidade dele falar grosso com ninguém, ninguém tinha medo dele, ninguém o via como sendo capaz de castigar, pois esse lado justo, de dar a cada um segundo suas obras, não era manifesto, não tinha sido revelado, ninguém sabia disso. A maioria dos celestes viam a grandeza de Elohim, a glória dele, mas o calor que emanava do trono era o hálito do seu inefável amor. Sabe aquele mestre de karatê bondoso, com rosto alegre e risonho, que o valentão da escola subestima por não saber que ele é faixa preta, e por ignorância puxa briga e acaba se arrependendo amargamente? Pois bem, assim foi no princípio. Caso contrário, me responda, por que o diabo se atreveu a se opor contra ele? Se Deus não é assim, por que Eva comeu da fruta achando que seria poderosa como ele? Se Deus não é doce, amigável e gentil, por que Caim deu uma dura nele? Você responderia asperamente a uma pessoa que te inspira medo? Irmãos, Deus é no céu e foi no Éden, exatamente como Yeshua foi aqui na terra, quando nasceu da Virgem e foi para a cruz. Quando foi que Jesus disse: se prostre e me adorem, servos? Pelo contrário, ele nos chamou de amigos, colocou criancinhas no colo, comeu na nossa mesa, chorou conosco, trabalhou para comer, foi agredido e não reagiu, mesmo tendo todo o poder para isso. Não foi violento, foi traído, lavou os pés dos seus filhos, daqueles que se auto-intitularam seus servos. Ele disse que no reino dele é assim, ele é assim, essa é a cara dele, o jeito dele, é quem ele é. Parece um Deus irado e violento? Parece um Deus malvado? Quando Deus vai até Abraão, ele não chega dizendo: se prostre, pecador, você está diante de Deus. Ele apenas chama Abraão para andar com ele.
Adonai convida Abrão a passear com ele como fazia com Adão. Abraão é chamado de amigo de Elohim. Abraão oferece Isaque numa montanha, não por medo de Adonai, mas como prova de amor a ele. O que Abraão viu em Adonai, que o fez amar mais a ele que seu próprio filho? Deus não ameaça Abraão. Tipo, se você não me der seu filho vou te matar. Não, em vez disso, ele apenas pede: Abraão, me dá teu filho, teu único filho com Sara. E ele dá sem pestanejar. Jesus revela aos fariseus que ele esteve com Abraão. Em João 8, 40 e 57 a 59. Abraão viu o doce Jesus Cristo. Ele confiou em Deus de maneira extraordinária, porque ele andou com Jesus, conversou com Jesus, comeu com Jesus, e não tem pessoa no universo que conheça essa doçura e não se apaixone. Somos apaixonados pelo nosso Senhor, não queremos outra coisa nessa vida a não ser servi-lo, agradá-lo, não por imposição da parte dele, mas por rendição pessoal nossa. O mesmo ocorre no céu, não é o medo que nos move a adorá-lo, é a doçura do seu ser, é a pessoa maravilhosa dele, seu amor que nos constrange. Nossa gratidão a tudo que ele fez e faz por nós, é a força motriz de nossa adoração. Alguns dirão: mas a Moisés ele exigiu que se prostrasse. Errado mais uma vez. Ele ordenou a Moisés que ficasse descalço e não se aproximasse porque ali era solo sagrado. Sem mencionar o detalhe que se tratava de um serafim, não de Deus propriamente dito. Elohim manda como mensageiro um serafim, ou seja, um anjo que expressa o elemento fogo. Esse tipo de anjo, que é chamado de anjos da presença, são impregnados com a santidade de Yahvé, e pensando no bem-estar de Moisés, que poderia ser atingido pelo fogo de sua santidade, ele ordena que este fique a uma distância segura. Mas não ordena que se prostre. A mais o primeiro mandamento é para adorar somente a ele. Ele é egoísta, vocês dizem. Eu pergunto, se não existe Deus senão ele, todo Deus é invenção da cabeça humana ou diabólica. Você se sentiria bem adorando uma mentira? É antiético, é como se dedicar ao Papai Noel, fada do dente ou ensinar na escola que vivemos em um casco de tartaruga. Logo, se não existem outros deuses, ele não pode ser egoísta, ele não pode dividir a adoração com algo que não existe. O único Deus verdadeiro se desdobra em três existências: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três personas do infinito são adoradas no céu e na terra. Não há briga na triunidade. Onde está o egoísmo? Precisamos analisar os deuses, aos quais Jeová proíbe seu povo de adorar. Baal e Ishar tinham rituais sexuais, não importando se as pessoas eram macho ou fêmea, casadas ou não. Isso não é bom para o psicológico da família. Elohim estava pensando nele ou em nós. Moloque era um deus que exigia sacrifício de criança. Uma ou duas vezes ao ano, uma criança era sorteada para ser colocada no forno de Moloque. Muitos feiticeiros diziam receber visitas de entes queridos já falecidos, e exigia tributo dos vivos em troca de descansarem em paz. Muitos demônios se fantasiavam de falecidos para induzir as pessoas a adorá-los. Ao exigir adoração somente a ele, Jeová protegeu seu povo de todos esses enganos. Enquanto você se prostra diante de uma estátua e bebe sangue de galinha, o demônio por trás disso zomba de você. Você vira piada no mundo espiritual. Não comer carne de porco e de certos animais é um mandamento que ajuda Deus em quê? Em nada. Mas com certeza a carne de coelho, porco, raposa, camarão dentre outros, possui bactérias que dificultam a cicatrização e favorecem a infecção. Um povo que precisava se defender, que precisava plantar para comer, não poderia se dar o luxo de ficar muito tempo enfermo. Cozinhar carne no leite gera uma superbactéria que leva a pessoa a óbito em pouco tempo. Tudo isso são mandamentos de Adonai, que previne doenças e nos mantém saudáveis. Me diga uma coisa: roubar é bom? Você se sente bem sendo traído? E quando mentem para você, é bom? Como você se sente ao saber que estão cobiçando o que é seu?
Perceba que citei quase todos os 10 mandamentos e nenhum deles tem a ver com Deus. Esse Jeová translocado e assassino não é definitivamente o da Escritura. Mas ele matou Uzá, matou os filhos de Arão, destruiu Sodoma, mandou o dilúvio, criou o inferno para torturar as almas para sempre. Irmãos, Deus é rei, é o legislador do universo. O que ele fala é lei. Ele tem compromisso com a ordem que ele próprio estabeleceu no universo. Uzá morreu por ter entrado na presença de Deus, sem as vestes sagradas concedida por Cristo na cruz. A Arca da Aliança simbolizava a presença do Eterno. Ao tocar nela, é como se ele tivesse tocado em Deus. A santidade de Elohim o fulminou, mostrando que Deus não se deixa profanar. Para entender melhor esse assunto, assista o vídeo que falo sobre a dualidade do mundo, se em Deus existe mal ou não. Os sacerdotes morreram pela mesma razão, profanaram a presença de Deus oferecendo fogo estranho no altar. Por essa mesma razão, a de querer adorar a Deus de qualquer forma, sem seguir suas instruções, é que Caim foi rejeitado e Abel aceito. Se é para adorar a Deus, faça como ele disse que gosta. Se vai entrar na presença dele, faça com sinceridade e respeito. Se profanar o altar, vai ser consumido, e ponto final. Para encerrar o assunto, muitos de vocês que me assistem nesse momento, já falaram mais de uma vez que se tivessem no lugar de Deus, já teriam destruído a terra faz tempo. Só essa afirmação já mostra o seu lugar e o dele. Ele tem mais misericórdia que nós todos juntos. A mais a sentença de morte é pesada. Irmão, você gostaria que Nero, Diocleciano, Stalin e Hitler vivessem quantos anos? O traficante da esquina, o abusador, o espancador deveriam viver milhares de anos? A mais, não tem mais nem menos, irmão. Seu pecado, que é seu individualismo, que faz você gostar de trair mas odiar ser traído, que faz você gostar de roubar mas odiar ser roubado, que te dá prazer em caluniar e fofocar dos outros, mas te faz odiar quem faz contra você, ele, esse ego miserável, te faz ver maldade em mandamentos que foram dados para te proteger. Mas Javé disse que tem ciúmes. Isso mostra que é um Deus imperfeito e blá, blá, blá. Ele disse que se arrependeu de ter feito a humanidade e blá blá blá. Gente, Deus está se diminuindo, falando numa linguagem que fosse possível a nós entendermos a gravidade de cada situação por ele abordada. É como um adulto tentando ensinar a criança a gravidade de aceitar presente de estranhos. Precisamos usar uma linguagem que iniba elas de cometer tal ação. Focamos em mostrar a gravidade daquela ação. É exatamente o que Yahvé faz. Ele usa a linguagem humana para se comunicar com os humanos, e linguagem angelical para se comunicar com os anjos. Se Deus fosse falar conosco usando toda a sua dialética divina, nós não entenderíamos nada. Isso é claramente demonstrado na conversa entre Nicodemos e Jesus. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? João 3,12. O inferno é a cadeia de Jeová. Lá serão lançados todos os rebeldes, os criminosos que quebraram a lei do Eterno. Você não entendia esse mistério em quem quebra a lei é criminosos. Deus deu uma lei universal, e todos que quebraram devem pagar a conta de seus atos. O inferno é a expressão do juízo de Deus, de sua justiça implacável. É bom ou ruim quando um criminoso paga pelo crime cometido? Nós vivemos na sociedade de Jeová, na cidade dele, onde ele é o legislador e o juiz. Quebrar suas leis é se tornar fora da lei, bandido no reino do Eterno. O que foras da lei merecem? Mas se ele fosse bom, teria misericórdia de nós. Ele teve tanta que desceu à terra em forma de homem, viveu todos os estágios da vida humana, desde embrião à fase adulta, trabalhou para comer, sentiu dores, insonias e sofreu todo tipo de tentação, para morrer numa cruz como sacrifício divino, para pagar o preço dos meus pecados e dos seus, se você confiar nele. Foi surrado, cuspido, humilhado, e por fim crucificado em meio a bandidos. Ele conhece a dor da rejeição bem de perto, irmãos. Solidão? Foi sua companheira aqui na terra. Tudo para te dar a oportunidade de salvação. Sim,
a você que está nesse momento chamando de demiurgo malvado. Lembra da sentença da lei? Quem pecar morrerá. Pois bem, Jesus morreu pagando a sentença diante do Pai, para que o Pai pudesse receber os pecadores que se arrependessem, sem se tornar injusto. Deus não pode remover a sentença dada. Quem pecar morrerá. É a lei, não pode ser mudada ou alterada. Ele não é corrupto, irmãos. Então o que Jeová fez? Desceu à terra e pagou a pena no nosso lugar. Agora estamos livres da morte eterna, apesar de não estarmos livres dessa morte física ainda. Eu creio no aniquilacionismo progressivo. Alguns aqui vão me chamar de herege, mas tudo bem, vou expor mesmo assim. Na minha teologia, o inferno não é eterno. Ele vai operar enquanto houver pecado para ser pago. A última sentença no inferno é o desaparecimento do pecador. Quando o último pecador for desintegrado, o próprio lago de fogo se desfará. Porque Deus não tem razão para manter uma coisa morta dentro de si mesmo. Jesus fez todo o possível para te livrar de lá. Mas como alma que pensa por conta própria, como um ser criado para ser livre, você deve escolher receber esse presente, que é a vida eterna. Cristo sofreu os horrores da cruz para nós não sofrermos os horrores do inferno. Esse é o Evangelho verdadeiro, que salva e leva pro paraíso. Como um Deus que aniquila pessoas pode ser bom? Ele vai desintegrar anjos e homens que não quiseram obedecê-lo. Pense comigo por um instante. Deus é onipresente, toda a existência habita nele. Como Atos 17:28 nos revela, nós moramos em Deus. Onde ele colocaria as pessoas que não desejam viver em sua presença? Que lugar é esse que Deus não esteja, se ele ocupa todos os espaços? Quando você escolhe viver fora de Deus, está escolhendo a não existência. Ele, como uma pessoa que respeita sua vontade, te dará o que deseja. Então pare de resmungar. A vida e a morte está posta diante de você, escolha a vida. Deuteronômio 30:19. Esse é o Deus da comunidade do Messias, que nada tem de malvado a não ser para os rebeldes e fora da lei. Esses aí têm muito o que temer, mas a todos os que se arrependerem ainda há perdão. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever. Olha a curtida. Ajude meu ministério compartilhando esse vídeo. Obrigado. Shalom.